Olá, minhas amigas e meus amigos, na resistência pela democracia, pelo bem-estar social, contra as imbecilidades e o nazifascismo. Alegrias, alegrias, porque estamos na luta, estamos vivos, apesar de tudo, de todos os contratempos. Minhas amigas e meus amigos, eu estava olhando o Brasil hoje, e ontem também, e amanhã olharei, acho que a paisagem é a mesma. Destruição, desolação, morte, perseguição, incultura, estupidez, ignorância. E agora o Bolsonaro inventou essa história de voto impresso. É o cavalo de batalha dele. Ele não fez nada nesse país durante 2 anos e meio, e o próximo ano e meio, nós estamos a 1 ano e meio do processo eleitoral dele entregar o governo, ele vai se dedicar exatamente às denúncias de voto impresso, de desejo de voto impresso, denunciando as eleições como fraudulentas. Mas, por outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, mandou abrir inquérito que pode torná-lo até inelegível. Comprou a briga, porque ele atacou tanto o tribunal, atacou tanto os ministros, que parece que juntou o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral contra Bolsonaro. Porque ninguém põe limites nesse homem. Como é que funciona isso? E o país mergulha numa barafunda, com a CPI escarafunchando a vida de todo mundo, do governo Bolsonaro. Ou seja, há um jeito da gente destrinchar isso melhor, tentar entender este novelo de nós que o Brasil se tornou atualmente. Uma coisa complicadíssima. E eu não queria falar isso com vocês sozinho, eu resolvi chamar nosso companheiro Dimitri Salles para a gente debater isso junto, nesse momento, nesse vídeo de hoje. Com vocês, chamando Dimitri Salles. Olá, Dimitri, como é que está você? Tudo bem, companheiro? Querido, bem-vindo. Bom Dimitri, dia. como é que você explica essa barafunda que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Um Bolsonaro raivoso mordendo o calcanhar do Barroso, o Barroso dando troco, o Supremo tentando se pronunciar também, abrindo inquérito, o Cássio Nunes assando pano em cima das pretensões do voto impresso de Bolsonaro, muita confusão, o Arthur Lira manobrando e manipulando o Congresso a bel prazer. Como é que você vê? O que está rolando exatamente, Dimitri? O que é essa história do Bolsonaro? É um golpe? Ele vai dar o golpe? Não vai dar golpe? Tem muita coisa que a gente tem que discutir nisso aí. Vamos lá, eu acho que o Bolsonaro está se vendo acuado. Ele tanto atacou que o Poder Judiciário, enfim, reagiu. Ele já vinha atacando as instituições há muito tempo. Você se lembra quando o Bolsonaro foi até o Supremo levar empresários para conversarem com o presidente à época, que era o ministro Dias Toffoli, sem marcar na agenda, sem nada, ele chegou lá e senta e vai ouvir o empresariado. Quer dizer, ele tanto foi, só que agora de uma forma muito violenta, com ataques dirigidos ao Barroso, a quem ele escolheu como seu inimigo principal, que o Poder Judiciário está reagindo. Somado a isso, tem agora a volta da CPI. E a CPI volta mais estruturada, mais organizada, dividida em núcleos. Vai conseguir enquadrar os assessores, os auxiliares do Bolsonaro. Quiçá consiga enquadrar o próprio Bolsonaro. Então, me parece que a situação agora que está colocada no Brasil é de um presidente que, adiantando-se ao processo eleitoral e uma eventual derrota, já se justifica ou tenta encontrar justificativas para essa derrota. Mas, antes de tudo isso, o Bolsonaro ainda não abriu mão da sua ideia tão firme, essa ideia fixa de dar um golpe e de esfacelar a democracia brasileira. Por trás de tudo isso, você tem alguém que já reconhece a iminente derrota, mas que ainda tenta, de alguma maneira, dar a cartada final e tomar o poder para governar de forma totalitária, que é o que o Bolsonaro sempre pensou, sempre desejou. Esse dia de ontem, a terça-feira, em que veio o retorno da CPI, a reação do TSE, a nota do ministro Nunes Marques, tudo isso está dentro desse contexto que no centro está o Bolsonaro e a sua indefinição do que vai ser o país, do que vai ser ele no futuro do país. No futuro muito perto, 2022. Saiu uma pesquisa que Bolsonaro perde para qualquer um nas eleições, para qualquer um. Perde até para um hidrante,
perde para qualquer coisa. O cone da CET. O Cone, por exemplo, o Cone da Companhia de Trânsito, ele perde a eleição até para o Cone. Ele já percebeu que ele perderá a eleição. Percebeu, inclusive, que ele não tem chance, talvez, nem de chegar no segundo turno. E aí ele está nesse desespero, esse é o desespero dele. Você repara que ele deixou de atacar o Lula, claramente. Antes, o inimigo principal era o Lula e o PT. O Lula e o PT ele já dá como favas contadas. Ele vai ter que enfrentar Lula e o PT se ele chegar no segundo turno, e isso ele vai deixar para depois. O inimigo principal dele nesse momento é o Tribunal Superior Eleitoral, é o Barroso. É ele melar as eleições para não ter que ser derrotado. Eu concordo com você, na verdade, com isso. E aí ele ataca o Barroso, enquanto o Fux ainda abranda a situação. Mas isso também vai... O Barroso, que é membro do Supremo Tribunal Federal, e aí é uma corporação, vai arrastar o Supremo também nessa luta contra Bolsonaro. O Supremo está unificado na resposta. Né? Os 9 ministros do Supremo, junto com o Barroso, aliás, são 11 ministros, agora tem 10, porque o Marco Aurélio se aposentou. Dos 10, 9 assinaram o manifesto do TSE, em favor da democracia, em favor das eleições, contra os ataques do Bolsonaro. Eu acho que dessa vez o Bolsonaro conseguiu um feito inédito, que é fazer com que os ministros do Supremo afastem as suas diferenças e se unifiquem em torno da defesa da democracia, da defesa do processo eleitoral. Agora, tudo isso, bem-vindo, também tem uma outra questão. Eu continuo analisando que o Bolsonaro entra em 2022 com uma certa musculatura ainda. Esse processo de agora talvez seja uma jogada para reaglutinar a sua base eleitoral, para ainda não ficar tão dispersa. O Bolsonaro está prometendo dobrar o Bolsa Família. Isso tem efeito no processo eleitoral, não tenhamos dúvida. Mas o que ele precisa é ter a sua base coesa. E se você reparar, as ditaduras sempre escolheram o inimigo comum. No caso do Hitler, era o judeu, além de que outras populações também foram perseguidas, mas o alvo central era o judeu. As ditaduras da América Latina tinham como inimigo comum o comunismo. O Bolsonaro está em busca desse inimigo comum. Onde ele conseguir colar, ele vai agarrar. E aí ele está conseguindo até agora tornar o Luiz Roberto Barroso, o ministro Barroso, como seu inimigo número 1. Tanto é que ele acaba, no dia de ontem, ele deu uma declaração dizendo: eu não tenho nada contra o TSE, talvez em resposta ao inquérito que foi aberto, ao processo administrativo que está sendo aberto. Meu caso é com o ministro Barroso, ele chega a dizer isso. E ele ainda faz uma insinuação que eu tenho percebido, que ele diz assim: aqui não é briga para saber quem é mais macho. E aí alguém responde lá atrás, vai dar uma resposta entrando nessa jogada bem rasteira de acusar as pessoas a partir da sua orientação sexual, e o Bolsonaro fala: não vai falar nada não, o papo aqui é sério. Mas ele já joga a semente, ele vai criando aí situações em que unificam a sua base, só que nesse caso tendo como o inimigo comum o ministro Barroso. Se porventura ele não conseguir, ele encontra um outro inimigo comum, não demora muito. No dado momento foi o Dória, lembra? Já teve o Dória, exatamente. Aliás, ele tem essa qualidade, né? Ele é um escorpião, ele tem a essência do escorpião. Ele vai picar, ele vai envenenar o próximo, mesmo que esteja atravessando um rio, mesmo que ele morra afogado, ele vai picar o sapo, é a tartaruga, não sei o que, atravessa o rio, na lenda, e chega no meio do caminho, o escorpião não resiste e diz: desculpe, é a minha essência. Ele já teve o Dória como aliado, ele já teve... Todos os aliados dele abandonaram ele, e ele também abandonou, chutou todo mundo, ele não está nem aí. Mas você tem razão quando você fala sobre ele buscar uma base. Ele fez uma declaração ontem dizendo que ele topa fazer uma manifestação na Paulista com a base dele pelo voto impresso. Eu vou para a rua e eles vão ter que ouvir a voz do povo. Ele vai tentar aglutinar 500 mil de pessoas na Paulista. Acho difícil mobilizar 500 mil de pessoas, 200 mil pessoas. Eu acho difícil Bolsonaro, nesse momento, botar 200 mil pessoas, a não ser que ele mobilize todas as prefeituras do interior de São Paulo com ônibus e todo. Mas ele já não tem mais nem a máquina do João Dória, né? Antes ele tinha a máquina do João Dória. Pois é, mas você lembra que o Bolsonaro não teve nenhum ato público aqui na Paulista. Ele teve na tal motociata. Mas ele não teve aqui em São Paulo num comício, num grande ato público. Ele ainda não chegou. Então, se ele consegue... E lembra que antes de tudo, antes de começar as passeatas do nosso campo, ele fazia, por exemplo, os agricultores com Bolsonaro. Aí mobilizava agricultor do Brasil inteiro para ir para Brasília. Aí dava aquela visão de que tinha muita gente. Ele pode articular
um grande evento que mobilize gente do país inteiro para ir para a Avenida Paulista. Tudo isso ele pode, embora eu acho que, no final das contas, ele não vai lotar a Avenida Paulista, ele não vai ter o efeito visual que as nossas manifestações têm, mas ele pode dar essa cartada. O que fica, na verdade, a pergunta é: qual é a tua última cartada? Depois dessa, você vai fazer o quê? Você vai dar um golpe? Porque ele falou, ó, eu vou dar aqui como a última chance. Último aviso, ele falou, é o último aviso. E aí? Depois desse aviso, o que vem? O que você vai fazer? Vê o quê? Vê os canhões depois do último aviso? Pois é. Vê os canhões? E o Exército e as Forças Armadas estariam dispostas a participar desta loucura? Porque isso é o auge da loucura, da psicopatia. Isso é um Calígula, é um Nero, sem a dimensão épica e epopeica desses dois imperadores malucos que eu citei. Ele, não, na verdade, não passa de um louco, parece mais acometido por uma sífilis congênita que enlouqueceu a cabeça dele, e tropical, né, num país tropical, num Macondo, um país de um realismo fantástico, onde as coisas mais incríveis acontecem, inclusive um presidente insano, destruindo todas as instituições democráticas dentro do processo democrático. Quer dizer, as Forças Armadas embarcariam nessa aventura? Eu não acredito que embarcariam nessa aventura. Eu acho que há setores, há segmentos, aquelas viúvas da ditadura de 64, como Heleno Augusto, Augusto Heleno, o Braga Neto, o Ramos. O Ramos recebeu Roberto Jefferson dizendo que era um grande aliado da democracia e dos valores humanos. Como é que você diz isso de um Roberto Jefferson, um homem que faz lives com armas na mão, que diz as besteiras que diz? Quer dizer, esse general Ramos também está fora da casinha, né? Essa turma do Bolsonaro é desesperadamente fora da casinha. Pois é, tem alguma coisa, há uma sandice coletiva, assim, uma loucura, porque essas figuras aparentemente tinham condição de fazer uma análise crítica da realidade e não precisariam se submeter a esse vexame de festejar o Roberto Jefferson, de elogiar o Roberto Jefferson, a princípio. Mas também acho que isso ajuda a gente a pensar um pouco sobre as nossas Forças Armadas, né? Está na hora da gente tirar o véu, a aparência de uma força, das Forças Armadas serem, como falo, intocáveis, puras. Está na hora da gente entender, por exemplo, por que ainda hoje a sociedade brasileira... Aliás, as Forças Armadas me lembram, as Forças Armadas me voltaram, você me fez relembrar o que você me falou sobre a Constituição monarquista de 1824. As Forças Armadas parecem o imperador, são intocáveis e irresponsáveis, não têm responsabilidade por nada, podem torturar, matar, fazer o que quiser no Brasil, romper a Constituição, depor o governo, que não tem nenhuma responsabilidade, não são responsabilizadas por nada, e também são intocáveis, não se pode falar nada delas. Você sabe que quando a gente discute sobre redemocratização, o processo que o Brasil passou, há uma questão ainda em aberto, ou uma fratura que não foi curada, que é justamente o papel das Forças Armadas, na transição democrática e na democracia. Qual é o papel? A gente não tem esse debate concluído. Qual é o lugar das Forças Armadas? Por que, por exemplo... Uma coisa que aconteceu em Portugal com a Revolução dos Cravos, o papel das Forças Armadas na redemocratização de Portugal. Depois de redemocratizado, entregou o país a eleições livres e eles recolheram seus quartéis e as funções de Forças Armadas apenas. Ela não tutela a sociedade civil portuguesa. Não tem nenhuma ameaça por parte das Forças Armadas sobre a democracia portuguesa. Exatamente. Por exemplo, uma questão muito simples de pensar. Por que a sociedade brasileira continua pagando pensão para filhas de militares? Qual a razão? E o que de republicano há nisso? Mas a condição é que elas não sejam casadas. Pouco importa, porque o casamento é um ato formal. Eu conheço várias filhas de militares que não se casaram formalmente para ter direito a essa pensão paga com o dinheiro do contribuinte. E por trás de tudo isso, você tem dinheiro público sendo utilizado para bancar essas pessoas. Qual a razão disso? Qual a razão? A democracia precisa discutir isso. A democracia precisa discutir qual é o lugar das Forças Armadas. Porque não é possível que a gente continue sendo tutelado, entre aspas, que a democracia continue sendo tutelada ou constantemente ameaçada. A gente precisa fortalecer o poder civil para que ele estabeleça o limite. E isso não aconteceu no Brasil. E com todo o rescaldo do que será o pós-governo Bolsonaro, a gente ainda vai precisar de muito amadurecimento para conseguir fazer esse debate e mesmo colocar esses limites. Então, Dimitri, para a gente encerrar o papo de hoje, você acha que quem sobreviver verá? Ou seja, ainda nada está fechado, nada está claro dos caminhos do Brasil nesse momento? Eu acho que aí tem alguns caminhos que podem ser trilhados. Por exemplo,
esse processo que o TSE abriu pode resultar na inelegibilidade do Bolsonaro. Ou o Bolsonaro pode decidir não ser candidato à reeleição e fazer um discurso de que foi perseguido, de que é uma vítima. Ou ainda, a gente tem que olhar para a CPI e entender o resultado da CPI, como isso pode impactar no processo político. Ou o Bolsonaro pode tentar um golpe. Enfim, há muito ainda que possa acontecer no Brasil, que pode acontecer no Brasil, e o que é mais importante é que a gente precisa estar vivo para acompanhar e, ao final de tudo, a gente festejar. Na verdade, depois de 2 anos e meio de desgoverno do Bolsonaro, este homem só fez agitar o país, levar o país a viver em sobressaltos, em sustos, em ameaças, em destruição permanente dos nossos valores. Quer dizer, esta peste não presta. Isso, e a manter o Brasil, principalmente nesse período que a gente está vivendo, sobre uma pesada nuvem de tristeza, de melancolia. Eu vejo aqui em São Paulo, onde eu moro, bem-vindo, a cidade o centro da cidade tomado por pessoas abandonadas, pessoas que perderam o emprego, que tiveram que sair das suas casas, foram obrigadas a morar nas ruas, sem nenhum apoio, sem nenhum suporte do poder público. A infinidade de mortes que está vindo por conta da pandemia, que não baixou, que não diminuiu. Sim, a fome voltou no Brasil. Nós voltamos ao mapa da fome. Há uma carga muito pesada pelo que a gente está vendo. O Bolsonaro não só não fez nada, como não tem um projeto de país, como bem disse você, é um arruaceiro. Além de um arruaceiro. Deixa como legado essa tristeza no país. Arruaça. O que é uma arruaça? Era a turba, a malta que ia para a rua fazer uma arruaça na rua, uma gritaria, uma baderna, que é o que o Bolsonaro está prometendo fazer na Avenida Paulista nos próximos dias, no próximo mês. De toda forma, Dmitry, um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando esse vídeo, um grande abraço para todos nós. Quem viver, verá, temos esperanças, ninguém solta a mão de ninguém. E vamos juntos. Tchau. Tchau.